Bom, hoje eu vou falar aí sobre o cidadão que está atacando muitos irmãos que fazem parte da igreja, irmãos na fé. Então vamos lá. Primeiramente, esse cara, ele começou lá no início fazendo uma live atacando um irmão que nunca xingou esse cara, nunca fez nada contra esse cara em específico. Só porque esse irmão começou a comentar nos vídeos dele algumas verdades, e também só porque esse irmão discordou desse cara, em alguns pontos eu diria, talvez, em alguns pontos, né? Inicialmente assim, em alguns pontos, o cara surtou. O cara fez uma live de mais de 4 horas, xingando, atacando esse irmão, só porque o irmão falou algumas verdades para esse cara e discordou deles em algumas coisas. Ou seja, o cara, ele surtou, ele ficou louco. Ele, só por causa de algumas discordâncias, só porque o irmão comentou algumas verdades, o cara, ele atacou esse irmão em uma live de mais de 4 horas. Isso é um absurdo. Só que é aí que tá. Vamos lá. Quando esse cara fez essa live atacando esse irmão, lá pro final da live, faltando 40, uns 30 minutos, não lembro, ele viu o comentário desse irmão falando lá sobre ele dever alguém, ou seja, o irmão Rômulo aí. E aí, quando ele leu esse comentário desse irmão, o cara pensou que o Rômulo pediu para esse irmão cobrar esse cara. Do nada. É bizarro. Porque ela não falou, essa pessoa não falou valor nenhum quando ela comentou ali. Ela simplesmente falou para ele trabalhar para pagar quem ele deve. Até então ela não falou nem nada demais. Podemos dizer que ela não falou nada demais. Ela simplesmente falou uma verdade, que ele deve a alguém e que ele tem que trabalhar para pagar essa pessoa. Até porque como ele vai pagar essa pessoa? A não ser trabalhando. A única forma dele pagar essa pessoa, ou qualquer outra pessoa, seria trabalhando. Então essa pessoa, esse irmão até então, não falou nenhum absurdo, cara. Só que aí o cara veio e, do nada ali na live, pediu para o Rômulo responder ele uma pergunta que ele ia fazer ali. E a pergunta que ele fez é se o Rômulo pediu para ele, se o Rômulo pediu para esse irmão cobrar esse cara. E assim, a live desse cara, do início ao fim, foi totalmente desnecessária. Nessa live, o cara já provou ser um filho do diabo. Porque ele estava atacando uma pessoa que só estava falando verdades ali para ele. Então, o nível da humildade desse cara é zero. O cara não tem humildade nenhuma ali para aceitar a verdade. O cara não tem essa humildade. O cara simplesmente... Né, porque também ele gosta muito de falar que é teólogo, que é exegeta, que tem 50 centímetros de banha, né? E é só isso que o cara sabe falar. O cara não... inclusive... Enfim, eu vou chegar depois no que eu ia dizer aqui. Eu ia dizer uma coisa aqui, depois eu vou falar, eu vou chegar nesse ponto aqui. Enfim. Então o cara fez essa live totalmente desnecessária, provando assim ser um filho do diabo e demonstrando ter os frutos de Gálatas 5, que são frutos da carne, frutos que um filho do diabo tem, cara. Esse cara tendo esses frutos. Ou seja, o cara provando ali para todos nós que é um filho do diabo. Então esse irmão foi lá, comentou essas verdades, o cara não aceitou obviamente essas verdades, e ainda por cima, beleza, acontece o seguinte, olha só pessoal, o cara, ele não concordou com o que esse irmão disse. Beleza, tudo bem, até aí ele não concordar
beleza. Já está errado em ele concordar. Por que ele está errado em concordar? Porque ele não pode discordar da verdade. Um salvo não discorda da verdade. Uma pessoa que é salva, ela não discorda da verdade. Então não faz sentido o cara discordar da verdade. Tem coisa errada aí. Mas beleza, ele discordar é uma coisa. Agora, ele fazer uma live de mais de 4 horas, cara, atacando um irmão, que inclusive é uma mulher... Meu, o cara é um covarde. O cara é desprezível. O cara é vergonhoso, cara. É vergonhoso isso, entende? O cara atacando uma mulher ali. Um irmão que não fez nada contra ele e que inclusive só ajudou o cara. É aí que a gente vê quem é e quem não é salvo. De verdade, realmente. E aí então ele fez esse desafio não, essa pergunta pro Rômulo. Que aí já tá errado, né? Até porque ela não disse em nenhum momento ali que o Rômulo pediu para ela cobrar o cara. E, inclusive, no caso, ela não falou nenhum valor. Ela só falou, na verdade, ela só falou o que ele mesmo falou. Porque isso aí que ela falou no comentário, comentando num dos vídeos dele, ou seja, para ele trabalhar para pagar quem ele deve, ele mesmo falou que deve o Rômulo. Ele falou isso, se eu não me engano, 2 vezes, ou talvez mais. Mas ele falou. O fato é que ele falou isso. Então não faz sentido. A verdade é que esse cara, ele já queria criar uma inimizade entre o Rômulo, cara. Pessoal. Porque é a única explicação. Não existe outra explicação. O cara queria mesmo criar uma inimizade entre ele e o Rômulo de propósito. Não existe outra explicação. Na minha cabeça, do que eu vejo, é isso. Ou seria, sei lá, Satanás fazendo ali com que o cara cegou esse cara assim, ao nível de simplesmente começar ali a imaginar ali que realmente a pessoa em si, esse irmão, que o Rômulo, na verdade, né, pediu para esse irmão cobrar esse cara. Sendo que, claramente, estava claro isso, que não foi o Rômulo que pediu para essa pessoa, esse irmão, cobrar ele. E sim que ele mesmo falou isso, até porque pessoas em si que estavam na live, se eu não me engano, que estavam na live de 4 horas, eu acho que sim. Nessa live que ele atacou essa irmã, eu não lembro se teve pessoas que comentou que ele falou isso, né, que deve o Rômulo, mas eu acho que numa outra live que ele fez após essa, se eu não me engano é após essa, teve pessoas que comentou isso. Ou seja, ele mesmo falou isso. E o detalhe é o seguinte, é que quando o Rômulo viu isso e respondeu esse cara, esse filho do diabo, que de salvo não tem nada. Claro, já tá bem claro isso pra mim e creio que pra todos vocês aí que tá vendo esse vídeo, né? Todos os irmãos que tá vendo esse vídeo, já ficou bem claro que esse cara não é salvo. É um filho do diabo, claramente, né? Tem como ter dúvidas quanto a isso. O Rômulo viu essa live desse cara. Assim que o Rômulo viu essa live desse cara, né, eu acho que alguém falou pro Rômulo, eu não sei o que aconteceu, e o Rômulo soube dessa live e que eu não sei se o Rômulo soube, na verdade, que ele fez essa pergunta pro Rômulo ou se ele soube que ele fez essa live atacando o irmão. Mas eu diria que é os dois. É os dois. Eu creio que é os dois. Aí, esse cara, ele não falou nada com o Rômulo. Já começa aí o problema. Olha o problema aí, ó. O cara não falou nada com o Rômulo. Absolutamente nada. Já começa aí, cara, o problema. A pergunta é, se o cara é salvo, se o cara realmente tem amor pelo Messias, pela verdade, pelos irmãos, por que o cara não falou isso diretamente pro Rômulo? Rapaz, eu sendo quem eu sou aqui, primeiramente que eu nunca ia fazer uma live atacando o irmão. Se ele comentou verdades ali no meu canal, primeiramente eu ia buscar saber, se informar sobre o que esse irmão está falando ali. E se esse irmão está certo e eu estou errado, eu vou aceitar o que ele está dizendo. Porque eu tenho amor pela verdade diferente desse filho do diabo. O cara, ele nem isso fez. E da forma que o cara está agindo até hoje, e agiu,
está agindo e da forma que ele fala também, dá a entender que o cara tem inveja do Rômulo. E eu não tenho dúvida disso. Para mim, assim, já dá para tirar uma conclusão que isso é inveja, ódio pelo Rômulo e pelo que o Rômulo ensina. Por quê? Porque o cara odeia a verdade. Porque o que o Rômulo ensina é verdade. Claro, o Rômulo pode estar errado em alguma coisa. Claro, eu não estou falando que o Rômulo é perfeito, né? Só que vocês, irmãos que estão vendo esse vídeo, sabem do que eu estou dizendo. Que o que o Rômulo ensina é o que está na Bíblia. Vocês sabem disso, né? Não é achismo, heresia. Igual, na verdade, o que esse cara ensina é achismo, né? Eu não vou dizer tudo, né? Claro, esse cara ele não está 100% errado em tudo do que eu já vi assim. Mas você sabe disso também, né, meus irmãos, que está vendo esse vídeo. Sabe que o cara não está errado em tudo, mas aí, esse não é o ponto. O ponto é quando o cara vem e age como um ímpio, um filho do diabo. E já não dá pra... E não tem como ter dúvidas. O cara é um filho do diabo, sem dúvida nenhuma. Olha o que esse cara fez até hoje. Vocês sabem o que ele fez e está fazendo também. Então, ele nem perguntou para esse irmão, ou seja, o Rômulo, sobre isso. O cara nem perguntou, velho. Isso é atitude de um salvo ou de um filho do diabo? De um filho do diabo. De um filho do diabo que está ali com inveja, com ódio da verdade e do irmão em si. O Rômulo, no caso. Sem dúvida nenhuma, é isso. E aí, esse cara, ele nem foi lá mandar mensagem pro Rômulo. Ele simplesmente deixou de lado. Coisa que não era para esse cara fazer. Já começou aí o erro desse cara. Então o Rômulo viu, ele foi lá, falou com esse cara, falou que esse cara falou em live isso. Ele provou... Mano, o Rômulo não só falou, já era... Ele nem precisava fazer o que ele fez após. O que ele fez após é o seguinte, ele mandou um vídeo dele falando isso, que ele deve o Rômulo. Só que aí esse cara continuou falando lá, mesmo após o Rômulo provar que ele deve o Rômulo, ele continuou atacando o Rômulo, velho. Atacando não, agindo assim, querendo desprezar o Rômulo, sabe? Diminuir o Rômulo, chamando o Rômulo de moleque. E, como eu disse aqui agora, continuou afirmando que o Rômulo pediu para esse irmão cobrar esse cara. Ele continuou falando isso mesmo, o Rômulo ter provado ali. Vocês já sabem disso que eu estou dizendo, né? Claro, irmãos aí que estão vendo o vídeo. E aí, após isso, o Rômulo entrou em contato com essa pessoa, cara. Entrou em contato. E essa pessoa comentou lá. Mandou mensagem pro Rômulo e falou que não. Não foi você que me cobrou. Foi ele que falou isso. No caso, ela comentou que foi ele mesmo que falou isso aí. Ou seja, que deve você. Ou seja, Rômulo. E é bizarro. Então, mesmo após o Rômulo ter entrado em contato e tirado o print ali da conversa, da parte em si, da parte da conversa que essa pessoa, que esse irmão falou que ele mesmo falou isso, que deve o Rômulo, ele mandou pro cara e o cara continuou falando que o Rômulo cobrou ele, velho. Quer dizer, que o Rômulo, ou seja, o irmão Rômulo, pediu para ele cobrar, pediu para esse irmão cobrar esse cara. É bizarro. Ou seja, o cara, de propósito, estava forçando ali uma contenda entre ele e o Rômulo. Cara, é bizarro. Ódio, inveja do Rômulo, do irmão Rômulo. Ódio pela verdade. E aí, ainda assim, no final dessa conversa, o Rômulo ainda por cima foi lá e mandou um áudio querendo o bem do cara. Pedindo desculpa se caso o Rômulo, ou seja, o irmão Rômulo, falou alguma coisa ali que ofendeu ele ou que ele não gostou. Enfim, esse foi o último áudio do Rômulo, até onde me lembro. Então, ou seja, o Rômulo até então estava agindo de forma correta. Estava agindo da forma certa. Ele estava correto. E esse cara completamente errado. Eu não sei se esse cara, esse filho do diabo, esse patético desse cara, acha que ele tá certo nisso tudo, mas não tá. Vocês sabem, o cara tá errado. O cara, em vez de se arrepender, antes disso tudo, né? Em vez do cara ir lá e
pedir desculpa aos irmãos que ele ofendeu. Claro, ele atacou irmãos também. Claro, eu estou falando de um irmão só até agora. Ele atacou outros. O desgraçado atacou irmãos, cara. Só que tem um detalhe. Irmãos que não fizeram nada contra ele. Claro, né? Até porque são irmãos, né? Até parece que um irmão, uma pessoa salva, vai criar contenda entre outro irmão. Até porque nós estávamos crendo até um tempo atrás que esse cara também era um irmão. Certo? Certo, né? E aí que está o problema. Estávamos crendo que um filho do diabo fazia parte da igreja. Era um irmão. E o cara foi lá, velho. Atacou outros irmãos. Por quê? Simplesmente por ter ódio ao irmão Rômulo e inveja. Tá, mas o que tem a ver o Rômulo com os outros irmãos? Acontece que os outros irmãos também acreditam na mesma coisa que o Rômulo ensina. E o que o Rômulo ensina não é achismo, não é heresia. O que o Rômulo ensina está na Bíblia, cara. Está na Bíblia. Então não adianta falar que o Rômulo está errado em tudo, né? Porque eu acho que esse cara em si, ele crê nisso. Ele crê que o Rômulo está errado em tudo que ensina. Mesmo o que o Rômulo ensina, está na Bíblia, né? Nada a ver, patético. O cara é patético. Ridículo. E mesmo assim, e como eu estava dizendo, o cara, ele tem ódio ao irmão Rômulo, ódio, inveja, ódio à verdade. E o que o Rômulo ensina é a verdade. E ele odeia isso, o que o Rômulo ensina, ele odeia o que o Rômulo ensina. Só que os irmãos, como eu estava dizendo aqui, eles também acreditam na mesma coisa que o Rômulo ensina, que é a verdade, é o que está na Bíblia, não é achismo, nem heresia, é o que está na Bíblia. Nós aqui, irmãos, estão vendo esse vídeo, sabemos que é a verdade. Não é achismo, nem heresia. Só que o cara, ele não concorda com essas coisas. Mesmo sendo a verdade. É aí que a gente vê quem é filho do diabo e quem não é. Porque na Bíblia diz, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Então toda pessoa que é salva, ela vai ser guiada pela verdade. Ela vai ter conhecimento da verdade. Assim como eu e vocês, irmãos, que estão vendo esse vídeo, chegaram até a verdade, porque o Espírito habita dentro de nós. Quando o cara rejeita todas essas verdades que está na Bíblia, doutrinas claras na Bíblia, o cara demonstra ali claramente ser um filho do diabo, ponto final. É um filho do diabo, acabou, velho, não tem como ter dúvida disso. Então, é bizarro, a inveja desse cara é clara como a água. Então, recentemente, não faz muito tempo, eu acho que após ele ter feito essa live atacando esse irmão, esse desgraçado, covarde, filho do diabo, ele fez uma live, se eu não me engano, de mais de 8 horas, ou quase 8 horas de duração. Patético, né? Inclusive, mais de 8 horas, ou quase 8 horas, ou mais de 7 horas, ou mais de 6 horas. Não lembro quantas horas teve essa live, eu acho que teve 6, 7 ou 8. Ou quase 8, na verdade. Ou um pouco mais de 8, não lembro. Mentindo, velho. Mentindo e atacando o irmão, cara. Rômulo, que não fez nada contra esse cara. Então entendam isso que eu estou dizendo. O irmão Rômulo, não fez nada contra esse cara. Até então, o Rômulo estava tudo bem entre o Rômulo e esse cara. Esse cara que começou com fogo no rabo. Com fogo no... Enfim. Do nada. Mesmo o Rômulo não ter feito ali nada para esse cara, o cara começou, velho. Do nada com isso. Por quê? Raiva, ódio, inveja ao irmão Rômulo e ao que o irmão Rômulo ensina. Então, como esses irmãos, como eu estava dizendo, também acredita no que o Rômulo ensina, que é a verdade, ele atacou esses irmãos. Ele começou a ter ódio por esses irmãos também. E também, né, uma parte desses irmãos, eu não sei se foi todos... Não foi todos não, mas uma parte deles simplesmente falou verdades para esse cara. Pronto, aí já é um motivo suficiente. Falar a verdade para esse cara é motivo suficiente para o cara ficar louco e te atacar. Então esses irmãos simplesmente, por acreditarem no que o Rômulo ensina, e como ele tem ódio do irmão Rômulo, como ele tem inveja, como ele odeia o que o irmão Rômulo ensina, que é o que está na Bíblia,
ele também começou a odiar esses irmãos porque ele sabe disso. Porque também esses irmãos estavam defendendo o Rômulo. Inclusive o cara, ele fala que todo mundo que defende o Rômulo, todo mundo que acredita no que o Rômulo ensina, em outras palavras, todo mundo que acredita no que o Rômulo ensina é idólatra do Rômulo, velho. Pô, então pode-se dizer, então, em outras palavras, que quem acredita no que esse cara ensina e defende esse cara também é idólatra dele? Bom, obviamente isso é contraditório, é ilógico, né? Não faz sentido isso daí. Não faz sentido. Não é assim que funciona, cara. Não é idolatria. É amor pela verdade. O irmão, independente de quem seja, está defendendo a verdade, está do lado da verdade, demonstra amor pela verdade. Meu, a gente vai defender essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa está demonstrando ser uma pessoa salva, uma pessoa humilde, uma pessoa que... Porque o Messias morreu. Porque o Messias... Enfim, vocês sabem, né, irmãos? O Messias não morreu por todos, né? Eu não sei se esse cara acredita que ele morreu por todos, mas se ele acredita, ele está errado. Com certeza eu acredito que ele morreu por todos, sim. Enfim, tá errado. O cara está extremamente errado. Então, por ódio à verdade, por ódio ao irmão Rômulo, por inveja, o cara começou também a manifestar ódio a esses outros irmãos. Em outras palavras, o cara está atacando a igreja do Cordeiro, só porque não concorda, só porque, na verdade, por ódio à verdade. Esse cara odeia a verdade. E também odeia os irmãos que defendem a verdade, que creem na verdade. E é bizarro. E esse cara ama a mentira, tá? Por quê? Primeiro, porque o cara, primeiramente, ele ataca a verdade. Toda pessoa que vai lá, fala algumas verdades para ele, não pode. O cara já começa a atacar e odiar essa pessoa. E segundo, porque o cara é um mentiroso. O cara já mentiu um monte de vezes. Inclusive, esse cara recentemente mentiu, sei lá quantas vezes, esse doente, esse cara aí ridículo, patético. Esse cara do nada, ele começou a inventar uma mentira aí. E pelo visto, ele acreditou nessa mentira que ele mesmo contou. Bizarro. Que mentira é essa? O cara tá dizendo, eu não sei se ele tá dizendo ainda, mas ele tava dizendo que eu pedi ajuda dele. É aí que tá. Eu queria fazer vídeo falar sobre isso, vídeo de defesa aos irmãos e também vídeo falar sobre essa mentira. Sim, o cara falou que eu pedi ajuda dele, sendo que eu nunca pedi ajuda dele. Nunca na vida. É bizarro, o cara tá dizendo que eu pedi ajuda dele. E aí você vê como o cara é mentiroso, velho. Inclusive eu creio que ele não sabe. E ele sabe disso, né? Ele sabe que eu nunca pedi ajuda dele. E realmente eu nunca, cara, nunca pedi ajuda desse cara. E ele tá dizendo aí que eu pedi ajuda dele. E obviamente as pessoas estão acreditando que que eu pedi ajuda dele. Mentira, velho. Nunca pedi ajuda desse cara. Ele deve estar falando lá que pediu ajuda eu pedi ajuda para ele divulgar meu vídeo, meu canal. Mentira. Ele foi lá por pura e espontânea vontade, sem permissão, e usou minha imagem no canal dele. Sem permissão. Ele não pediu para usar minha imagem, para usar o meu vídeo. Ou ele não chegou para mim e falou, eu posso divulgar o seu canal? Porque eu gostei do conteúdo, sei lá. Não. Ele foi lá por pura e espontânea vontade, sem permissão, e usou meu vídeo. Sem a minha permissão. Ou seja... Eu nunca pedi ajuda pra esse cara. Tanto para isso daí, para divulgar canal, como para qualquer outra coisa. Nunca. Nunca. Até porque também esse cara é um fracassado, né? Esse cara não tem nada a oferecer para mim e para ninguém. O cara não trabalha. Por que eu vou pedir ajuda do cara, velho? Se o cara não tem nada. Poupe, né, velho? Me poupe, cara. Você é patético, você não tem nada. Você é um fracassado. Eu vou pedir ajuda de você pra quê, rapaz? Tá de brincadeira com a minha cara? E você fica aí mentindo, rapaz, falando que eu pedi sua ajuda. Vai se ferrar, seu lixo. Seu filho do diabo, cara. Vira homem. Fala a verdade, rapaz. Começa a falar a verdade. Tá de sacanagem, rapaz. E fica aí atacando os irmãos que não fizeram nada contra você, seu lixo. Seu filho do diabo. Pessoal, eu tô rindo aqui, mas... a raiva desse cara é grande. É grande, velho. Sério. O cara tá atacando a verdade. Irmãos que não fizeram nada contra ele. É bizarro. Filho do diabo.
É um filho do diabo. Então, essa é outra coisa. Essa é outra coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo. Eu nunca pedi a ajuda desse cara, tá? Nunca. Nunca. Ele foi lá sem a permissão e usou meu vídeo. Minha imagem. Então, outra coisa que aconteceu é o seguinte. Para mostrar aqui o quão invejoso é esse cara, ele, numa live que ele fez, eu acho que após ele ter feito essa live atacando esse irmão, em uma live de mais de 4 horas, esse desgraçado, esse canalha aí, foi lá, fez uma live logo após essa, eu acho. Essa live que ele fez após essa, se não me engano, é após essa que ele fez, ele falou que o Rômulo não fala grego. Ele bosteja grego. Ele falou isso. Sim, o cara teve coragem de falar isso. E por inveja, o cara falou isso aí, tá? Porque o Rômulo fala muito bem grego, cara. Fala muito bem grego. E aí ele foi lá falar de uma passagem de Efésios 2, 8 e 9, que no grego, né? Ele não falou do jeito que eu vou falar aqui, mas ele falou tudo errado. A forma correta que ele deveria falar, ou quase correta, é da forma que eu vou falar aqui. Na verdade, a forma que eu vou falar aqui não é correta 100%, tá? Porque eu não sei falar grego. Só que eu acho que eu posso dizer da forma que eu vou falar aqui agora, mais ou menos, que é assim: Tegahariti, estes sosmeni diapisteos, que tu keximon, feutodoron, o kexergon, inamitis carricete. Eu acho que falei mais ou menos. Ou seja, o cara, ele não consegue falar assim, da forma que eu falei, que era pra ele falar pelo menos parecido com isso. O cara falou totalmente diferente, velho. O cara... é patético, velho. Eu tô rindo aqui porque esse cara é vergonhoso, mano. Esse cara é motivo de chacota. Esse cara é motivo de desprezo total. Eu tô rindo da sua cara, viu, cara? Você é patético. Você não consegue falar grego. Você tem que pegar uma colinha, né? O cara teve que pegar uma colinha ali. Você sabe, vocês, irmãos que estão vendo, sabem o que ele fez, né? Ele pegou uma colinha. O cara pegou uma colinha ali. Uma transliteração ali do grego. O cara não consegue falar grego, velho. O cara não consegue falar. O cara não consegue falar palavras simples. Tipo assim, hariti. Ou salvação, estesisosmene. Eu acho que salvação é estesisosmene. Se eu tô errado aqui, me desculpem, mas eu já falei, eu não sei falar grego, velho. Só que eu falei, tegahariti, estesisosmene, porque pela graça sois salvos. Se eu não me engano, né? Pela graça sois salvos. Ou seja, estesisosmene é salvos, né? O cara não consegue, velho. Ou seja, o cara, ele fala também que tem 9 cursos de oratória. Patético. Eu não tenho nenhum e falo melhor do que você, cara. Eu falo 1000 vezes melhor do que você. Inclusive até o grego aqui, né? Você é patético, cara. Você é vergonhoso, você. Ai, ai. Isso tudo é inveja. Lembre-se do que eu tô dizendo aqui. É inveja, tá? Não é que o irmão Rômulo não sabe falar grego. Ele sabe falar grego. Esse cara que não sabe falar grego. E também ele nem soube lá explicar direito o significado das palavras. Por exemplo, tegahariti, ou seja, hariti, graça. Derivação haris, se eu não me engano, né? Que significa favor e merecido. É o que o Criador fez por nós, né? O favor e merecido dele. Tegahariti, estesisosmene, ou seja, sois salvos. Salvos. Eu não lembro a derivação. Mas significa salvação, né? Praticamente aí. Tegahariti, estesisosmene diapisteos. Diapisteos. Pela fé. Pisteos. Vem de uma derivação piste, se não me engano, que significa fé, depositar toda a confiança em ou em algo. Tegahariti estesisosmeni diapisteos, que tu keximon, feutodoron. E isto não vem de vós, é do Criador, se não me engano. E aí ele foi lá e usou e falou que a palavra fé ele falou só... Olha o nível da burrice do animal, do anicéfalo, da ameba. O cara disse que somente a fé é um dom. Meu amigo, tuto é um pronome, se eu não me engano. Ou seja, o isto é um pronome neutro demonstrativo.
se eu não me engano, ou pronome demonstrativo neutro. É que, como eu disse, eu não sei muito bem tal, o grego. Então, pô, não dá pra ficar me julgando, né? Eu não sei muito bem o grego. Mas se eu não me engano é isso. O tuto, mas eu não tô errado em dizer isso aqui, tá? O tuto, aí, ele é um pronome neutro, demonstrativo neutro, se eu não me engano, tá? E aí, o pronome neutro demonstrativo, ele se refere a tudo que vem antes. Ou seja, a fé, a salvação e a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a salvação, a graça e a fé. Logo, se ele se refere a tudo que vem antes, logo a salvação, a graça e a fé são dons do Criador. Ou seja, o cara não sabe explicar um negócio direito. E o verso 9 seria o que mesmo? O que xergon inamitis carissete. Não vem das obras para que ninguém se glorie, se não me engano. Ou seja, essas coisas não vêm das obras, são dons do Criador. Então, assim, o cara é patético, o cara não consegue falar o grego, pelo menos, mais ou menos ali, não consegue falar nem mais ou menos, pelo menos as palavras. Falou tudo errado, tá? Ele que bostejou grego ali. Patético, patético demais. E, claro, o cara conseguiu superar as expectativas de todo mundo. Todo mundo estava esperando ali que ele fosse bostejar grego. Todo mundo, entre aspas. No caso, todo mundo que sabe que o cara é um filho do diabo, né? Todo mundo sabia ali, todo mundo estava na expectativa. Cara, ele vai fazer um vídeo ali, vai falar só bosta, vai bostejar grego. Ele sim ia bostejar grego, né? Ia e bostejou, porque o cara nem soube falar as palavras direito. Inclusive, teve que pegar a colinha. Cara, sério, velho. Você não tem vergonha na cara, não, mano? Você não tem vergonha na cara, não? Você pegou uma colinha, rapaz. Cara, sério, a minha vontade agora é simplesmente finalizar esse vídeo de tanta indignação. Sério. De tão vergonhoso que é esse cara. De tão desprezível que é esse cara. Rapaz, o cara pegou uma cola, velho. Pum! Mas na moral, mano, patético demais. Enfim, o cara tem inveja do Rômulo e ódio. E por esse ódio que ele tem pelo Rômulo, ele também começou a ter ódio pelos outros irmãos, só porque esses irmãos disseram verdades pra esse cara. Inadmissível. Isso é inadmissível, cara. Inadmissível. O cara tem ódio pela verdade, pessoal. Tem ódio. O cara odeia a verdade e ama mentira. Se ele não amasse mentira, ele não ficaria mentindo igual ele mente. O cara mente direto. Rapaz, só dele ter falado que o Rômulo bosteja grego já é uma mentira. Sabe por quê? Porque o Rômulo não bosteja grego. O Rômulo fala grego bem pra caramba. E eu não tô aqui querendo... Como é que fala? Eu não tô querendo enaltecer o Rômulo. Ou aqui demonstrando a minha idolatria pelo Rômulo, dizendo que ele fala grego bem. Cara, tu é burro, hein, velho? Só porque eu simplesmente estou dizendo aqui um fato, uma verdade, eu sou idólatra. Rapaz, você tem problemas, cara. Você tem problemas, na moral, cara. Aqui a câmera. Você tem problema. Você só pode ter problema, cara. Só porque eu tô dizendo verdades pra uma pessoa. Sobre uma pessoa, né? Por exemplo, eu vejo alguém alto. Pô, a pessoa é alta, velho. Caramba. Pronto. Falei uma verdade. A pessoa fala bem grego. Poxa, a pessoa fala bem grego. Bacana. Eu tô idolatrando a pessoa? Sério, cara? Nossa. Putz, velho, que patético. Que patético, hein, cara? Como você é patético, hein, cidadão? Inclusive, eu falei grego melhor do que você aqui, hein? E nem olhei pra baixo. Até porque não tem nada aqui. Falei melhor do que você, hein, cara? Que vergonhoso. O cara aqui com 17 anos falando grego melhor do que você. Você com 40 anos e como é que você fala? 50 centímetros de braço. 50 centímetros de banha, né? E de braço aí, eu acho que de músculos não tem nada, né? Porque, pelo que eu vi aí, cara, grande mera. Cadê sua força? Você só tem músculo? Só tem músculo? Cadê sua força, cara? Você não consegue pegar lá o peso que o Rômulo pega? Porque aí que tá. O Rômulo não ia fazer vídeo mostrando ele pegando peso. O Rômulo não tá se achando. Negativo. O cara chamou o Rômulo de estrogenado. Um estrogenado é fraco.
naturalmente um estrogenado é fraco. Um estrogenado não tem muita força. Óbvio, né? Porque o cara é estrogenado, velho. O que você vai esperar de um estrogenado? O cara é fraco, um estrogenado. Eu tô falando um fato aqui, tá? Um fato. Logo, um estrogenado nunca vai conseguir pegar nem 30 quilos, velho. Com os dois braços, assim, ó. Não vai. O Rômulo pegou mais do que o dobro disso. E esse cara chamou ele de estrogenado. Ah, é? É estrogenado? Então faz o seguinte. Se o Rômulo é estrogenado, prove que ele é estrogenado. Prove que a força que ele tem levantando 65 kg e 200 kg no terra é nada. Pegando mais peso do que esse, mais peso do que isso, cara. Porque se você tem a mesma força que o Rômulo, por exemplo, você é patético. Você com seus 50 centímetros de braço. Patético, patético. Porque se você não consegue pegar 100 quilos a mais do que ele no terra, no caso de 200 para 300, e 20 quilos pelo menos a mais do que ele no bíceps, que inclusive ele pega mais do que aquilo, aquele peso lá, mas enfim, isso não é o caso, né? Você é patético. Os seus 50 centímetros de músculo aí tá provando, na verdade, 50 quilos de banha, né? Quilos não, né? No caso, centímetros. De banha. Porque você não consegue pegar 60 quilos no bíceps, cara. Patético, hein, cara? Tá fraco, hein? Tá fraco. Tá na hora de largar um pouco essa soberba sua e essa vaidade toda sua e começar a focar um pouco no ganho de força, né, cara? Você não acha, não? Porque você é patético. Você é muito fraco. É um fracote. Bom, então eu acho que esse é o vídeo que eu queria fazer aqui. Acho que não tem muito mais o que falar. Já falei o que eu queria falar aqui. Então é isso. Que o Criador abençoe todos os irmãos que estão vendo esse vídeo. E que vocês, irmãos aí, busquem ter mais conhecimento da palavra. Até mesmo um pouco que seja do grego. E, irmãos, coloque uma coisa na cabeça. Sempre tenham paciência, calma, tá? Não sejam apressados nas coisas. Tenham sempre calma, porque vocês têm o dia todo e não deixem para outro dia. Não deixem para o futuro as coisas. Sempre façam as coisas no presente, tá? Façam sempre as coisas no presente, no momento atual, no momento de agora. Só que não precisa fazer com pressa. Façam com calma. Ou seja, busque conhecimento bíblico ou conhecimento até mesmo do grego com calma. Aos poucos. Porque é aos poucos que vocês vão ganhando conhecimento, tá? Então é isso. Que o Criador abençoe vocês. E esse é o vídeo. Fui.